Eu saúdo a amada igreja com a santa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom estarmos aqui na igreja, diante do Deus do impossíveis. Como é bom. Aquilo que foi impossível para a pastora naquele momento, ele entrou com a providência e acalmou o coração da serva dele. Mas isso é fé. Se não tiver fé, não adianta, igreja. É fé nesse Deus do impossível. Amém? Igreja, talvez alguns irmãos não observaram, eu creio que a maioria já observou, que o pastor colocou câmera aqui na igreja. Talvez seja para um malfeitor, né? Entrar aqui e de repente pegar uma cadeira, né? É o que nós temos aqui de valor, né? É a cadeira. Fica mais fácil para as autoridades achar o indivíduo. Ajuda a colaborar, né, pastor? E essa noite, igreja, eu quero falar lá no livro de Filemão. Um livro antes de Hebreus. O que nós esperamos das autoridades? Esperamos que a autoridade, quando fala a polícia que tem o poder de prender, que prende esse malfeitor, né? Esse vagabundo, né? Que não tem o que fazer, veio aqui na igreja e pegou uma cadeira. Isso que nós esperamos. Esperamos também o perdão do pastor depois com esse malfeitor. Perdoar, sabe o quê? Perdoar. Não vamos crucificá-lo, né? Que de repente ele vem aqui trazer a cadeira. Está o Heber, a Michele, pastor ministrando aqui. E ele aceita a Jesus, aceita fazer um PEC na sua casa. Não é verdade? Todos já abriram no livro de Filemão? Igreja é um livro que tem 3 personagens aqui principal. Paulo, aqui ele não é apóstolo, ele é prisioneiro. Temos Filemão e temos Onésimo, que veio aqui na igreja pegar a cadeira. Onésimo, igreja, ele era um escravo de Filemão. Só que, com o passar do tempo, ele fugiu. Além dele fugir, parece que ele levou alguns bens de Filemão. Só que o que aconteceu, igreja? Filemão, ele fugiu para Roma. E lá quem estava? O prisioneiro de Cristo, Paulo.
uma prisão semiaberta, onde Paulo podia receber visitas. E Onésimo foi lá. Onésimo foi até lá, onde estava Paulo, e ouvindo a palavra, se rendeu a Jesus. Ele se entregou a Jesus. Mas vamos ler o livro, a carta. Paulo. Aqui você vê, igreja, que ele não fala apóstolo, ele fala prisioneiro de Cristo Jesus. E o irmão Timóteo. Aqui nós já vemos humildade em Paulo. Porque ele está escrevendo essa carta a Filemão. Ele não colocou eu, Paulo, ministro, eu, Paulo, apóstolo, eu, Paulo, pastor. Paulo, prisioneiro. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Já sabemos que Filemão, ele é um líder, porque tinha uma igreja na casa dele. Vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui continuando, ação de graça e intercessão. Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações. Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. E continua. Por isso, mesmo tendo em Cristo plena liberdade, para mandar, eita, homem de Deus, hein? Que você cumpra o seu dever. Se fosse acompanhar aqui pela lei, Onésimo, ele tinha que passar pelas autoridades. Mas Paulo, olha o que Paulo fala. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Ele deixou aquela lei de lado e pegou a lei dele mesmo ali, a do amor. Filemão, faz isso por amor. Não leva ele até os policiais. Vamos fazer pelo amor de Cristo. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil,
mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso, por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que em qualquer favor que você fizer, seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. A empatia de um homem. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho: eu pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe, certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a você, devolvido a você. Epafra, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todo o espírito de todos vocês. Aqui, igreja, nós estamos diante de um homem que para o Evangelho ele era inútil, Onésimo. O que pode uma pessoa que não conhece a Trindade, que não conhece a Jesus Cristo, não conhece o Pai, não conhece o Consolador, pode acrescentar ao Evangelho? Não pode acrescentar nada ao Evangelho. Então, para Filemão, Onésimo era inútil. Mas para Paulo era útil. E muito útil. Porque ele já tinha recebido a Jesus Cristo como seu único e legítimo Salvador. Esta carta, igreja, eu vejo ela como uma receita. Se fosse para fazer um bolo, pastor, talvez seria o melhor bolo que nós iríamos saborear. Por tantos adjetivos, tantas coisas lindas que nós aprendemos só aqui nesta carta. E além disso, está na moda agora, né? O Masterchef, Paulo. O homem que nós temos que aprender muito com ele.
que nem eu venho dizendo, não foi uma simples carta. Foi uma carta com várias qualidades, adjetivos, como amor, humildade, reconciliação, perdão, empatia, um homem que apaziguava, um homem pacificador, Paulo, e muito mais, muito mais. E eu quero falar de 3 qualidades desta carta. São muitas, mas eu quero falar de 3. Primeiro, o inútil gosta de rebelião. O inútil gosta de rebelião, mas o útil apazigua, pacifica. Está lá no versículo 8 e 9 de Filemão. Depois os irmãos podem ler em casa. Nós sabemos, igreja, que uma palavra ríspida é aquela palavra do isqueirinho, né? O isqueirinho, ele gosta de tocar fogo. O isqueirinho, ele gosta de confusão. Ele gosta de contenda. Ah, é verdade, ó, ele falou isso mesmo. Eu vi, ele falou mesmo. Pode encher de tapas aí, ó. É verdade. Esse é o isqueirinho. Mas uma palavra branda vale muito. Apaga uma fogueira. Uma palavra branda, igreja, acalma o coração, nos alegra. Provérbios 15, 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. É aquilo que eu falei, igreja, o homem, quando ele tem um coração violento, ele só vai arrumar confusão. Não adianta. Já está no coração dele, é confusão. Mas o homem calmo, Rogério, está sempre evitando as brigas, pacificando, apaziguando. Essa é a tarefa do homem calmo, né? Apaziguador. O segundo, o inútil despreza, mas o útil tem empatia. Está no versículo 18 e 19, igreja. Temos que ser igual o bom samaritano. Não igual o levita que passou de lado quando aquele homem foi pego pelos salteadores. Passou o levita, olhou de lado e foi embora. Passou o sacerdote, olhou para o outro lado, também foi embora. Mas o bom samaritano, ele foi lá, pegou, acolheu, levou até o hospital, um local que ele estava ali seguro. E ainda disse, tudo que consumir aí, tudo que for da conta dele, pode passar para mim, é que eu pago. Foi o que o apóstolo Paulo falou a Filemão. Não aceita Onésimo. Aceita como se fosse eu. Filemão, lá no verso 17 e 18, diz assim: assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta.
Hugo, tem como colocar aí Provérbio 14, 21? Amar o próximo, igreja, nos traz alegria. Quem despreza o próximo, comete pecado. Mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Os necessitados. Como é bom. Como é gratificante nós podermos ajudar. É tão bom, pastor, ter para ajudar. É melhor ter para dar do que receber. É mais gratificante. E o último, igreja. O inútil não perdoa. O inútil não perdoa. Mas o útil perdoa. Mateus capítulo 6, versículo 15. Mas, se não perdoares uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Quer ser perdoado? Perdoa. Igreja, é aqui. É aqui, é agora, esse é o momento, não é lá no céu, porque no céu, Deus não vai voltar atrás, Deus não é homem de voltar atrás, é aqui, quer perdoar, quer que seus pecados sejam perdoados, quer ir para o céu, perdoa aqui. Perdoa aqui. Agora, já. Não lá no céu. Porque lá no céu você não vai ter tempo para perdoar. O inútil gosta de rebelião. Mas o útil apazigua, pacifica. O inútil despreza, mas o útil tem empatia. O inútil não perdoa, mas o útil perdoa. Amém, igreja? E só uma observação, igreja. Onésimo, de escravo, ele aceitou a Jesus Cristo como seu único Salvador. Passou a ser bispo. Foi bispo. Morreu apedrejado. E seus ossos todos cortados. É o preço de quem segue o Evangelho. Amém? Vamos ficar em pé, meus irmãos, e agradecer ao Senhor de tudo que foi dito neste lugar. E eu parei para pensar, né? Sobre utilidade e inutilidade. É uma questão de escolha, você ser útil e você ser inútil. E é interessante que essa mesma palavra é usada quando Paulo escreve não a Filemão, mas também quando ele escreve a Timóteo. Ele diz assim que numa casa, e ele usando uma metáfora, falando sobre a igreja de Deus, ele fala, numa casa existe não somente vasos de ouro, de prata, de barro, existem vários tipos de vaso. Só que ele diz que independente do material que é feito barro, aliás, que é feito vaso, ele diz assim, uns são feitos para honra, outros são feitos para desonra. No entanto,
mesmo aqueles que são feitos para a desonra, se ele se decidir se purificar dessas coisas que traz sobre ele ou faz com que ele desonre, ele será um vaso útil para toda boa obra. Então, mais uma vez eu vejo que ser útil e ser inútil é uma questão de escolha. Eu que vou escolher se eu serei um vaso na casa de Deus útil ou serei um vaso inútil. Eu acho que dispensa comentários, né? A respeito da palavra utilidade. Você ser útil é você servir para alguma coisa. Você ser inútil é você não servir para nada. No que diz respeito o quê? Ao reino de Deus. Eu pergunto para você, e você, que decisão vai tomar? Ser útil ou ser inútil? Porque isso não é Deus que faz, somos nós que escolhemos. O Senhor te chamou para ser um vaso de honra na casa dele, mas a sua utilidade vai depender da sua escolha e da sua decisão. Amém? Pai, muito obrigado por esta palavra. Como eu sempre digo, pelo teu Espírito, que ela fique guardada no melhor lugar dentro do nosso coração. Que nós possamos sempre fazer a escolha certa. O Senhor nos chamou. Agora, se seremos úteis ou inúteis, será uma escolha que nós tomaremos para a nossa vida. Pai, eu escolho ser um vaso útil na sua casa. E junto com os meus irmãos, eu também profetizo dizendo, seremos vasos de honra e úteis na sua casa. Porque o Senhor, é impossível usar aquele que faz a escolha de ser inútil. Que esta palavra fique guardada dentro de nós. E que nós possamos cada dia mais dizer ao Senhor, em que eu posso ser útil na tua casa, no teu reino, até o dia que o Senhor nos chamar. Louvado seja Deus. E que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus esteja conosco, e também permaneça conosco desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, meus irmãos. Não esquecendo mais uma vez, sábado agora, encontro dos homens, às 17h30. Você que é homem, tá bom, pastor? Você já falou das mulheres, pastor. Dos homens, não esqueça que será às 17h30. Clube do Bolinha à tarde e Clube da Luzinha de manhã, tá bom? Deus abençoe vocês.